Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Ismael, na Estrada da Recuperação. Hoje estou tendo a honra e o prazer de estar com a minha infectologista e amicíssima Pamela Almeida. Ela vai trazer um assuntinho bem bacana pra gente. Espero que vocês curtam aí. Então tá, a convite do Ismael, vou falar um pouquinho sobre profilaxias, que são medidas para a gente prevenir a infecção, principalmente pelo vírus HIV. A gente tem dois tipos de profilaxias que são bem interessantes. Uma delas é a pós-exposição. Se alguém teve uma exposição de risco, uma exposição sexual com um parceiro ou uma parceira do qual não se sabe se é portador ou não do vírus, se teve algum acidente com um material pérfuro cortante, um acidente de trabalho, compartilhamento de agulha, de canudo, e quer prevenir que tenha o vírus, a gente pode procurar um serviço de saúde até 72 horas depois dessa exposição para fazer um tratamento que dura 28 dias e para evitar que se pegue o vírus. Também temos à disposição pelo SUS um tratamento pré-exposição, que chama profilaxia pré-exposição ao HIV. É uma medicação tomada diariamente para a pessoa que se expõe, que acha que se expõe muito ao risco, relação sexual sem preservativo, compartilhamento de agulhas, esse tipo de situação, pode fazer uso de um comprimido diário para prevenir a infecção pelo vírus do HIV. Bacana. Opa, antes o teste ele era meio demorado para ser resultado, para ser feito, para ser entregue. Como é que funciona hoje o teste? Tu pode dizer para a gente? Claro, hoje a gente trabalha com testes chamados testes rápidos. Esses testes são realizados no momento do atendimento, tanto quando vai se fazer uma profilaxia pré ou pós-exposição, e eles têm um resultado em até 30 minutos. Normalmente de 10 a 20 minutos fica o resultado e a gente já sabe a sorologia do paciente, se ele é portador ou não de alguma infecção viral ou bacteriana, no caso da sífilis. Ah, da sífilis também. Outra coisa assim que eu acho que deve ser um consenso geral, pelo menos na comunidade onde eu trabalho, o pessoal tem muita dúvida na questão assim de no caso das infecções, questão de, de janela, porque o pessoal vai para lá, eles vão numa situação assim que eles não sabem nem como é que estava a situação clínica deles, eles vão totalmente desorganizados, né? E, então eles têm muito essa dúvida, assim, eles querem saber se tem sintoma, quanto tempo leva sintomas. Não te importa de falar para nós assim, como é que funciona esse... A história natural da infecção pelo vírus do HIV, normalmente ela se dá em torno de 10 anos, tá? A partir de 5 a 10 anos é quando começa a ser sintomático, exceto os pacientes que fazem a síndrome aguda pelo vírus do HIV, que quando se infectam, começam a inchar os nódulos do pescoço, começam a ter dor de garganta, pode ser uma síndrome aguda, de infecção aguda. Depois o vírus fica latente no corpo, fica quietinho durante anos, de 5 a 10 anos até ele começar a fazer o estrago mesmo, que é quando ele começa a atacar células de defesa e a pessoa começa a ficar com a imunidade muito baixa. Normalmente a pessoa começa a ter doenças de repetição ou infecção de garganta repetidamente ou algumas doenças de pele repetidamente. E aí a gente faz, por exemplo, os testes rápidos e nesse teste a gente já consegue saber se a pessoa é portadora do vírus ou não. Aí, se for portadora, a gente aprofunda os exames para ver como é que está a imunidade, como é que está, para poder iniciar um tratamento. Doutora, vou alugar mais um pouquinho a doutora. A doutora falou assim, doença e vírus, aí não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O portador do vírus HIV é uma pessoa que tem uma doença crônica, que tomando a sua medicação diariamente,
tem uma expectativa de vida exatamente igual ao não portador do vírus. Ele é um paciente que não tem um risco aumentado para outras doenças se mantém com a carga viral, que a gente chama, né? A carga viral, que é o parâmetro que a gente usa para avaliação do vírus HIV. Se mantém com a carga viral indetectável, ele inclusive não transmite o vírus. Então, quando a pessoa é diagnosticada sendo portadora do vírus HIV, a gente avalia a imunidade dela. Se a imunidade dela não estiver baixa, ela é só portadora do vírus. E se ela tomar o remédio corretamente, além de só ser uma portadora do vírus, ela não segue o fluxo de transmissão do vírus e a transmissibilidade. A pessoa doente é a pessoa que espera muitos anos o vírus sem tratamento, ou porque não sabe, porque não se testou, ou porque não aceita a doença e não toma medicação, e a imunidade fica muito baixa. Aí a gente diz que a pessoa tem síndrome da imunodeficiência aguda, que é conhecida como AIDS. Mas não é a mesma coisa. O portador do vírus HIV tem uma vida e uma expectativa de vida exatamente igual do não portador do vírus HIV, desde que se trate, tome seus remédios e faça acompanhamento corretamente. Então o portador do vírus HIV, se não sofrer nenhum acidente, nada antes, ele pode morrer de velho. E o portador de AIDS, ele já tem que fazer um tratamento rigoroso, porque aí ele está precisa sendo de mais agredido. Cuidados, exatamente. Aí os cuidados são individualizados, dependendo de cada paciente, é um cuidado diferente. Então é interessante que todos façam o teste. O mais importante de tudo isso que a gente está conversando é a prevenção. Para prevenir, a gente tem várias maneiras. A prevenção, ela só pode acontecer se a pessoa sabe se tem ou não. Então, testar é uma maneira de prevenir. Usar o preservativo é uma maneira de prevenção. Usar as medidas de profilaxias, se teve a exposição, tomar o remédio depois ou tomar o remédio antes, se acha que se expõe, também são medidas de proteção. Então, testar, se tratar é uma medida de proteção, porque não passa o vírus para outra pessoa. Então, o mais importante quando a gente fala da infecção pelo vírus do HIV é a gente pensar em prevenção. E temos todas essas maneiras de prevenir, acessíveis à população, todas subsidiadas, né, assistencializadas pelo SUS. Que bacana. Então tá, pessoal, olha só que pessoa maravilhosa, a doutora Pam. Aqui eu sou Ismael, eu estou em consulta porque eu sou portador do vírus HIV e eu acho que a maior doença é o preconceito. Então todos que estão olhando já sabem, Ismael tem HIV, Ismael tem HIV, então já sabe, eu tenho HIV, não tem problema nenhum. E será que você que está assistindo sabe se tem ou não? Será que você pode se cuidar? Eu já fui acometido por doenças oportunistas, hoje estou com 60 anos de idade, minha detecção ela foi de 86, então eu sou um dinossauro do HIV. Isso só prova que o HIV não mata, o que mata mais é o preconceito, o isolamento e a ignorância, né? Então você que está aí, gostou do canal, dá um joinha, comenta, vai ser bacana responder o comentário de vocês. Pô, querida, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchauzão, valeu.